deixa aviões no chão e afeta a previsão do tempo e do clima. A Agência da ONU para a Meteorologia Mundial alerta que, sem os dados enviados pelos voos comerciais, prognósticos científicos ficam prejudicados. Vamos tentar entender se a previsão do tempo é feita com base nas informações disponibilizadas pelos voos comerciais ou pelo sonho Star Trek dos satélites. A pandemia do novo coronavírus começou a prejudicar o trabalho científico de elaboração de previsões para o tempo e o clima em todo o mundo. Um problema para setores da economia como a agricultura, que dependem desses estudos, alertou nesta quarta-feira uma agência especializada da Organização das Nações Unidas ONU, citando a escassez de dados sobre a atmosfera captados pelo setor da aviação, que foi obrigado a deixar suas aeronaves no chão devido ao fechamento de fronteiras aéreas nos aeroportos do planeta. Planeta não, né? Terra. Sediada em Genebra, Suíça, a Organização Meteorológica Mundial, OMM, admitiu em comunicado divulgado ontem que algumas partes do sistema de observação já foram afetados devido ao impacto da redução significativa do tráfego aéreo. A OMM advertiu que sem a contribuição das mais de 700 mil observações diárias enviadas pelos sistemas de computadores e sensores de milhares de aviões de voos comerciais, domésticos e internacionais sobre temperatura, ventos e umidade do ar para as estações meteorológicas na Terra, haverá consequências negativas para a entrega de serviços em um mundo interconectado, inclusive potencialmente para a qualidade das previsões de tempo. E aqui eles falam quais são as fontes da previsão meteorológica. Diversas tecnologias são utilizadas pelos cientistas do tempo e do clima para captar dados sobre a atmosfera. Então teríamos navios de observação, aviões de pesquisa meteorológica, aviões de voos domésticos, aviões de pesquisa em alta altitude, boias de deriva, estações de observação meteorológica na Terra, drones, aeronaves de voos internacionais. E acima de tudo eles colocam satélites meteorológicos, que a gente sabe que é uma grande piada. O que existem são balões meteorológicos, óbvio. Tá aqui as imagens dos balões meteorológicos. Não existem satélites meteorológicos, nunca existiram. Então a matéria entrega que a previsão do tempo ela é feita especialmente pelos voos comerciais, voos internacionais, aviões de alta altitude, estações meteorológicas na Terra, navios de observação. Satélite continua sendo ficção científica de Arthur C. Clarke. A mesma notícia nós temos aqui. A pandemia pode prejudicar a previsão do tempo. A redução drástica dos voos devido à pandemia de Covid-19 pode comprometer a previsão do tempo. Os aviões comerciais são uma grande parte dos fornecedores de dados atmosféricos que abastecem a rede de observação usada para alimentar os modelos de previsão. Os meteorologistas estão em alerta pela diminuição de mais de 700 mil medições de avião, que podem afetar diretamente a acurácia da previsão do tempo em diversas localidades. A OMM criou no fim dos anos 80 uma rede de transmissão de dados meteorológicos de aeronaves que consiste em um sistema automático que reúne medições atmosféricas coletadas por voos comerciais, privados e militares. Então é isso, pessoal. Previsão do tempo consiste nessa rede de medições realizadas por voos comerciais, privados e militares. Os dados são transmitidos em tempo real para os principais centros de previsão do mundo e combinados a simulações numéricas. E o gado acreditando nos telejornais, na hora de previsão do tempo, eles mostram a imagem, olha, imagens de satélites. É uma grande piada mesmo. Esse sonho Star Trek tá com os dias contados. Então vocês já sabem, quando o telejornal apresentar esse desenho aqui, não vão achar que é imagem de satélites, hein? Chega de gadice. Só para complementar as informações, estamos aqui no site do Flight Radar 24, que acompanha os voos comerciais em tempo real. Mesmo com essa fake pandemia, estamos no meio dela, em abril, vocês podem perceber que os voos preenchem todo o espaço aéreo. Não faria o menor sentido dados de satélites. As ondas eletromagnéticas acabariam até refletindo nas aeronaves.
As aeronaves elas preenchem todo o espaço aéreo. Dá uma olhada aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Isso porque está com uma redução drástica de voo. Então são justamente essas dezenas de milhares de aeronaves que fornecem as informações sobre o tempo, sobre o clima. Você só não vai ver voos abaixo do paralelo 60 sul e nem acima do paralelo 70 graus norte, justamente porque a Terra é plana. Então não podem existir voos além do paralelo 60 sul e nem além do paralelo 70 norte. E eu vou mostrar para vocês que as aeronaves elas já saem de fábrica com essas restrições. Inclusive os manuais das aeronaves não permitem voos além desses paralelos. A Terra ela é considerada um disco para aviação, um disco terrestre, totalmente plano. Então nós temos aqui o manual do Fokker 100, por exemplo, falando sobre as limitações de voo, limitação do sistema de navegação. O FMS não pode ser utilizado acima do paralelo 70 norte e nem mesmo abaixo da latitude 60 sul. Então fica provado aqui que para aviação a Terra é um disco terrestre, a Terra é totalmente plana, justamente porque a Antártida é a borda de toda a Terra plana. Então existe essa limitação física, uma limitação física do nosso mundo. Muitos pilotos que percebem isso, porque é óbvio, eles não podem falar. Inclusive um comandante da Azul foi demitido após citar a Terra plana em um discurso. Segundo o comandante, que não autorizou a divulgação de seu nome, ele está sendo perseguido por comunistas infiltrados na Azul e a sua demissão é injusta. E na realidade nós sabemos, né, que a China comprou uma boa parte da Azul, acabou de comprar uma boa parte da Azul. Aqui está a notícia no jornal O Globo, globo.com. Grupo chinês compra 23,7% da Azul por 1,7 bilhões de reais. A vida dos nossos opositores está ficando difícil. Eles não têm mais como nos chamar de conspiradores. Nós estamos provando todos os fatos. Para finalizar, a mesma matéria saiu aqui no site Olhar Digital. E olha que interessante esse comentário de um globaloide. Aqui no Olhar Digital está sendo dito a mesma coisa, que as informações são trazidas pelos aviões, está mostrando aqui as bases terrestres, meteorológicas, plataformas de observação terrestre. E coitado do globaloide, olha o que ele postou aqui no comentário. Para mim é novidade que instituições meteorológicas utilizem-se de dados colhidos por aeronaves, porque imaginei que os satélites sozinhos davam conta do recado. Então ele tinha esse sonho, essa imaginação que foi implantada, infelizmente, na cabeça do gado. Chegou um mais consciente e respondeu: não, as aeronaves têm um papel muito importante nas informações sobre as condições do tempo. Mas esse comentário aqui desta pessoa demonstra o grau de lavagem cerebral que foi imputado a toda a sociedade. Ele imaginou que os dados meteorológicos viessem de satélites. Ledo engano. E para quem tiver dúvidas sobre satélites, GPS e comunicações na Terra plana, vou deixar uma playlist na descrição do vídeo com 5 vídeos. Essa playlist vou fixar também nos comentários. Vai economizar muitas dúvidas e muitas perguntas que vocês poderiam fazer. Então, ao invés de colocar dúvidas nos comentários, vocês podem assistir essa playlist, ter até uma live de 2 horas e 40 minutos, esclarecendo tudo sobre as questões dos cabos submarinos, telecomunicações, funcionamento do GPS, triangulação de antenas, inclusive a possibilidade de satélites por confinamento magnético, considerando uma Terra plana e magnética, conforme documento oficial da própria NASA. Aqui vocês vão ter respostas para suas dúvidas. Por hoje é só, espero ter esclarecido mais uma farsa, ficou evidenciada mais uma fraude dos satélites. Obrigado por assistirem, fiquem todos com Deus.